eu quero agradecer imensamente por o Caio ter aceitado o convite em estar ministrando essa aula para vocês. E se você quiser começar, Caio, você pode, a palavra é sua, tá bom? Boa tarde, meninos. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, está. Que bom. Eu espero que todos estejam muito bem e que possa ser um momento proveitoso, né, para todos nós. Eu queria perguntar, professora, como é que é a dinâmica? Qual que é o tempo que a gente tem? Como que é a estrutura desse formato de aula que vocês estão organizando para esses dias? Professor, a gente tem 50 minutos, aí você pode depois abrir para perguntas, se os meninos quiserem fazer, tá? Então, a gente tem 50 minutos para você ministrar a aula, tá bom? Aí, mediante esses 50 minutos, você pode estipular momentos de perguntas. Certo. Tá bom? Ok. Então, gente, a gente pode, assim, ficar livre, né? Vocês podem, assim que quiser, se vocês estão usando aí o celular, abaixo aí tem algumas coisas, né? Como o telefonezinho vermelho, como para você desligar sair da aula, né? Então não é isso que a gente quer agora, mas você pode ativar a sua câmera, você pode ativar o seu áudio, o microfonezinho tem aí, e tem uma mãozinha. Confirma para mim se no de vocês tem uma mãozinha aí levantada aí na parte de baixo aí da sua tela. Tem essa mãozinha? Não, tem 3 pontinhos depois do microfone. Ah, tá. Não, no meu aqui apareceu essa mãozinha, mas então não tem problema. Você pode simplesmente ligar o áudio e perguntar quando quiser, ou se quiser também pode utilizar o chat, né? Que tem aí, que está disponível para vocês utilizarem para me perguntar alguma coisa. Me confirma também uma coisa. No chat eu coloquei uma informação que é primeira participação na aula. Vocês entrando, vocês conseguem ver lá essa postagem minha, primeira participação na aula e um link? Se puderem me confirmar, só para me saber se está tudo funcionando como eu planejei. Vou começar por lá. Você vai, quando você for clicar naquele link lá, você vai ser direcionado para uma página da internet. E nessa página da internet tem uma pergunta feita para você lá. E aí eu gostaria, e tem 3 caixinhas, 3 locais para você digitar a palavra, né? Então é uma palavra-chave, ou um termo, né, que você vai digitar lá, e logo depois você põe submit. Você clica em submit para aparecer lá da forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Então a primeira participação está aqui no chat, né? Você vai clicar aí nesse link que está aí, primeira participação na aula, né? E lá vai aparecer uma caixinha com 3 questões para que você possa, com uma pergunta e 3 locais para você colocar até 3 palavras. Eu vou colocar só uma, se você quiser, colocar 2 ou colocar as 3 propriamente ditas, né? E aí, vamos fazer dessa forma bem rapidinho, para que a gente possa, então, dar encaminhamento aqui. Então, eu estou transmitindo a tela aqui para vocês, e já vou colocar aqui para apresentar. Você vai escrevendo lá, e vai aparecendo aqui nessa tela branca, né? Assim que login, essa tela vai atualizar aqui para que vocês vejam. Alguém? Já respondi lá. Uhum. Certo, tá aparecendo aqui as respostas pra gente agora. Chegaram umas pessoas um pouco depois aí. Eu vou colocar mais uma vez aqui no chat, as pessoas chegaram depois. Tem um link para a primeira participação, vocês entram nesse link e vão responder uma pergunta que vai estar lá naquela página da internet lá para vocês responderem. Depois de escrever suas palavras, você coloca submit, clica em submit para a resposta prosseguir.
Eu estou apresentando a minha tela. Eu queria que vocês confirmassem para mim se está vendo a minha tela aí, porque aqui no meu retorno eu não estou conseguindo ver. Sim, está dando para ver. Certo. Então vocês estão vendo aí essas palavras que foram aparecendo, as palavras que vocês escreveram, certo? As palavras que são maiores são aquelas que apareceram mais, né? Mais que pessoas entre vocês acabaram escrevendo aí essas palavras. Eu estou aqui registrando 4 participações até agora. E aí vamos fazer uma leitura geral aqui dessas palavras que apareceram, né? Então aqui a pessoa escreveu a palavra exército, né? Deixa eu atender gente aqui. Essa palavra exército, apareceu também a palavra guerra, apareceu a palavra governos militares, apareceu o termo durante 21 anos, reforma de base, Jânio Quadros, governos militares. Essas foram as palavras que vocês colocaram até aqui, não é? Então, tem todo sentido, né? Essas palavras que vocês colocaram aqui, está tudo de acordo com aquilo que é o tema, eu tenho certeza que vocês já estudaram esse tema, mas para finalidades do Enem, a gente gostaria de tratar, né, explorar um pouquinho melhor esses temas, ou alguns deles, ou trazer outros temas que por acaso não foram relatados por aqui, né? A gente tem certeza que no limite desse prazo a gente não tem tanta condição de fazer tanta coisa em extensão, mas a gente pode, quem sabe, frisar um ponto ou outro, né? Uma questão ou outra que vai servir aí para que refresque a sua memória quando você estiver realizando a sua prova do Enem, não é? Então, eu estou um pouco preocupado porque só 4 pessoas participaram. Eu não sei se as demais não conseguiram, estão tentando ainda, né? Mas, de todo modo, assim, para essa primeira participação aqui, está ótimo, né? Para vocês verem um recurso também, né? De verificar aqui uma apresentação feita agora, né? Então, aqui a gente vai gerar um arquivo aqui, vamos voltar com isso aqui lá para o blog. E logo já vou mostrando aqui o blog, porque aqui não tem, vocês viu aqui entrar na aula, pegou o link para entrar aqui hoje, né? E aqui tem algumas informações, olha o material, os slides que eu estou usando, que eu vou usar aqui hoje, tem aqui algumas questões com gabarito, e tem aqui os slides teóricos, né? E quem quiser saber um pouquinho melhor sobre quem sou eu, você pode, então, ler aqui no blog, né? Você tem aqui umas informações para que vocês possam saber quem é que está aqui conversando com vocês. Mas, de forma um pouco mais relevante, atualmente eu sou professor aqui no Colégio Militar de Iporá, né? Eu trabalho as disciplinas de História no ensino fundamental, Filosofia e Inglês no terceiro ano do ensino médio, e também trabalho no curso de Direito da Faculdade de Iporá, as disciplinas de Ciências Sociais, Filosofia, Ciência Política, Sociologia, lá no curso de Direito aqui da FAI. Né? Então, se precisar de qualquer contato, aqui o blog pode ser um caminho para você fazer algum comentário aqui. Você veja, olha, você pode postar um comentário aqui, a gente pode, então, fazer contato, e aqui é um caminho que você pode utilizar por meio desse link que foi disponibilizado aí para vocês, certo? E aí, antes de nada, a gente vai, então, passar para alguns slides, então, né? E com base nesses slides, a gente vai conversando. E aí eu espero que vocês possam falar aquilo que vocês quiserem falar, né? Para a gente, então, ter um momento, né? Um momento interessante aqui, para que vocês possam revisar essa matéria. Quem aqui não está no terceiro ano? Tem alguém que não está no terceiro ano? Então, todos estão no terceiro ano. Então, essa aula é revisional mesmo, né? Então, a gente vai observar aqui alguns pontos. Uma pessoa escreveu lá na apresentação, na participação inicial, Jânio Quadros, né? Então, o Jânio Quadros, ele foi um dos presidentes militares, não foi? Quando começou o regime militar, Jânio Quadros foi um dos presidentes. Isso é verdade ou mentira? A gente usa outro termo hoje, né? Isso é fato ou fake news? Muito bem, Joyce, é do primeiro ano. Seja bem-vindo. Pois é, Jânio Quadros é um fake. Jânio Quadros não foi um presidente militar, tá? Ele foi o presidente que antecedeu o regime militar. Ele era o presidente, ele foi substituído pelo seu vice, que foi o João Goulart, e o João Goulart foi o último presidente civil, né, antes da ditadura. Então, o João Goulart ele foi deposto,
pelo regime militar, não foi pelos militares que chegaram lá e com os armamentos. Tá bom, João Goulart, você não é mais presidente. Não foi bem assim. Quem fez esse procedimento foi o Congresso Nacional, certo? Foram os nossos deputados, os nossos senadores da época. Eles, então, declararam que teria que ser deposto o presidente e, no lugar, por um momento temporário, até que se tivesse outras eleições, então os militares assumiriam o governo no Brasil. Então foi temporário, um tempo curto, né? Alguém colocou na apresentação aí o tempo curto que foi, olha lá, somente 21 anos, né? A duração, e esse número aqui tá certo. Então foi lá de 64 e foi encerrar lá no final de 1984, né? Quando o último presidente militar foi o Figueiredo, ok? Então, é interessante esse temporário nosso de 21 anos aí, né? Mas o que aconteceu, né? Então aconteceu alguns antecedentes, e a ditadura militar, veja aqui, olha, 1964 até 1985. Nós estamos numa época na história do Brasil que é a República, não é? A República, pois, por sua vez, começou aqui no Brasil em 1889 e está até agora na condição de República, não é? Então, antes disso aqui, nós éramos o período regencial, né, que começou lá em 1822, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, e foi até 1889, quando teve a proclamação da República, e a família real, ela deixou de ter partes no nosso governo de modo automático, né, como a monarquia assim define. Em 89 para cá, nós temos um período republicano, e a diferença principal entre uma república e uma monarquia é que o nosso soberano, né, o nosso presidente, ele acaba sendo eleito de 4 em 4 anos, né, conforme a nossa Constituição foi determinando de lá para cá, né? Então, a situação é essa. E, num determinado momento da República, houve a situação de que um presidente da República, ele foi afastado de suas funções e, no lugar dele, não podia entrar o seu vice, não podia entrar ninguém daqueles que tinham sido eleitos, mas sim uma junta militar, né, para que assumisse o governo por um tempo, né, pelo tempo que fosse assim preciso. E no caso histórico aqui nós estamos falando, foram esses 20 anos, 21 anos aí que foi a ditadura militar. Mas o Brasil vinha, né, num processo desde Getúlio Vargas, né? Então, nas fases da República, acaba que é complicado da aula de história, a gente acaba querendo falar o que aconteceu na aula anterior, né? Agora, como a gente não teve a aula anterior, acaba que a gente fica falando algumas coisas que vocês já sabem, estão carecas de saber, mas às vezes é interessante a gente, então, repetir. Nós temos a chamada República Velha, que foram ainda aqueles resquícios coronelistas, lá logo depois da proclamação da República. Foi até ali por volta dos anos 1930. Em 1930, nós temos um movimento novo, chamado Estado Novo, inclusive, dentro do processo, que é o governo do Getúlio Vargas. E de Getúlio Vargas, que teve um tempão no governo, mais de 15 anos, aí ele foi afastado, entrou um outro presidente, depois ele retorna como presidente novo, depois aí ele sai. E nós estamos num período chamado progressista aqui no Brasil. É o período em que a tecnologia, o Brasil abre as portas para a tecnologia, no sentido um pouco mais livre, né? E aí televisão e outras coisas, né? Como, por exemplo, o estabelecimento de uma identidade nacional própria brasileira foi se desempenhando nesse processo aí. E aí cada presidente foi considerado mais populista que o outro. E o que precisa acontecer para um presidente ser considerado populista? Ele tem que fazer atos populares. E para ele ser lembrado para sempre na história do país, ele tem que fazer atos que o povo lembre dele. Getúlio Vargas, por exemplo, ele criou o Código de Leis Trabalhistas, a CLT. Instituiu o 13º salário, né? Um populista da época também foi o Juscelino Kubitschek, então construiu Brasília nesse processo, né? Então trouxeram televisão para o Brasil, trouxeram fábricas de carros, fábrica de carros aqui para o nosso país. Então foram feitos grandiosíssimos que fez com que cada um desses presidentes nesse período progressista fosse considerado populista,
né? E é lembrado aí, se você conversar com seus avós, bisavós, e falar o nome de algum desses presidentes, Jânio Quadros, João Goulart, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, você vai escutar dessas pessoas alguma história, né? Porque de alguma forma foram marcados aí ao longo da nossa história aqui do país, ok? E aí, esse populismo custa caro, entendeu? Para cada uma situação dessa de coisa interessante que chegou aqui no Brasil, muitas dívidas foram sendo estabelecidas. E aí, nessas dívidas, o que acontece? Quem paga o preço? É sim, nós, os trabalhadores, nós, os pobres, pagamos mais caro essas dívidas que os nossos governantes fazem, entendeu? E aí, mediante essa situação, e também aquela ideia de liberdade, aquela ideia de participação popular, coletiva, então nós temos aqui manifestações em massa, greves, agravamento de tensões sociais, e isso acaba desestruturando qualquer governo, ok? E essa desestrutura dos governos fez com que houve esse esgotamento da condição dos presidentes. Tinha um medo muito grande dos Estados Unidos, sabe por quê? Porque os Estados Unidos é o representante de uma coisa que chama capitalismo, né? Contra o capitalismo está o socialismo. Eles tinham medo demais do socialismo. E o socialismo estava muito perto aqui das Américas. Eu não vou dar conta de escrever isso aqui agora, não, mas o socialismo estava aqui muito perto, sabe? Que o socialismo que nasceu lá na União Soviética, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então estava muito próximo aqui, inclusive aqui em Cuba, né? Estavam acontecendo as revoluções aqui em Cuba, o Cuba aceitando, né, essas questões socialistas, os Estados Unidos morrendo de medo que esse negócio se espalhasse por toda a América Latina, o Brasil entraria e outros mais. Então, os Estados Unidos já começaram a articular para que os governos, não foi só o Brasil, tá? Os governos da América Latina, de um modo geral, ficassem mais resistentes a qualquer ideia socialista que pudesse aparecer. E veja bem, quando tem manifesto de pobre, quando tem greve de trabalhador, é contra o quê? Contra os ricos. E aí, se é contra o estabelecimento dos ricos, então pode muito bem ser perigoso a existência de um socialismo por aqui. E aí os Estados Unidos já foi se articulando para que no Brasil não tivesse esse apoio aí. E nós temos aqui alguns setores civis que são os conservadores. Resquícios também lá daqueles coronéis, daqueles ricos propriamente, aqueles que sempre foram ricos, no caso, né? Que eu quero dizer isso, não é aquele que precisou trabalhar para se enriquecer. E esses conservadores, eles são capitalistas também, estão de acordo com os Estados Unidos, são contra o socialismo demais da conta, e aí acharam que é muito melhor e seria interessante estabelecer um golpe militar, apoiar os militares para assumir a causa, que garantiria, então, uma paz nacional, garantiria um equilíbrio nacional, entendeu? E aí trouxeram umas ideias, porque nós estamos cheios de ideias por aí. Por exemplo, o nosso presidente da República e o vice acabou de dizer que no Brasil não tem racismo. Então eles declararam, no Brasil não tem racismo. É só conversa que algumas pessoas ficam falando aí. Então beleza, tem vários fatos, né? Quinta-feira, um dia antes da consciência negra, então um negro é assassinado numa rede mundial aí de supermercados e não tem racismo no Brasil. Você vai lá, olha lá nos vereadores que foram eleitos aí para ser vereadores de Diorama. Quantos são negros que estão lá? Olha os professores da sua escola ou da faculdade que por acaso você conhece. Quantos são negros? Então tem alguma coisa. E o número, né, de população negra e não negra no Brasil é quase 50%. Então cadê esses negros nos altos cargos? Agora vai dar uma olhada entre as pessoas que fazem trabalhos mais simples um pouco, como por exemplo os garis, as domésticas. Dá uma olhada se tem muitos brancos nesses espaços. Então, o nosso presidente disse que não tem racismo no Brasil, a gente tem que acreditar nisso, né? Da mesma forma que os militares disseram lá, né, que, olha, o Brasil precisa de uma segurança nacional contra o socialismo, então vamos assumir esse governo, porque o exército, de fato, vai garantir a paz do Brasil, fazendo uma guerra total contra o comunismo. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que ficar claro, né? E está na introdução da aula, mas é um ponto que tem que ficar claro para todos nós. O regime militar no Brasil, entre outras coisas, o ponto principal foi para frear
qualquer possibilidade do Brasil ser socialista na história. Pessoal, algum comentário sobre isso? Algum complemento, alguma dúvida? Se quiserem falar, vocês sabem muito bem, como eu tenho dito para vocês, vocês podem abrir o áudio e perguntar, complementar, né? Fazer a participação de fato. Então, o que acontece, gente? Seguindo aqui, tem alguns Grupo Votorantim, por exemplo, uma grande empresa, né, que trabalha com uma série de coisas muito caras no Brasil, como, por exemplo, cimento, né, da construção civil. Então, fez panfletos na época fazendo apoios à ditadura militar, ao golpe militar. A Ultragás, olha, que você sabe que gás é uma coisa que o preço que for, as famílias não ficam sem comprar gás. Então, são empresas que ganham dinheiro, né? Empresas que não deixam de ganhar dinheiro. Aqui, ó, em 1.500.000 lares, todos os dias, aqui a empresa de gás, né, levando gás para as pessoas, né? Aí disse que o movimento militar é a chama da esperança, né? Chama da paz e da esperança aqui no Brasil. 64 foi o ano do golpe, né? O Brasil continua. Então, esse pessoal não chama isso de golpe, né? Inclusive, se você encontra algum militar aí, ou alguém que era simpático ao golpe, né? Ele não vai chamar isso de golpe e acaba te brigando com você. Você está falando golpe, você é um comunista. Não foi golpe, foi regime. O povo quis. Eles vão brigar feio mesmo com você, para dizer que não foi golpe. Foi apenas o estabelecimento de uma vontade nacional, né? Mas não sei se todos queriam de fato essa situação ou não. Um deputado, Ranieri Mazzilli, era o presidente da Câmara, ele assumiu interinamente, né? Interinamente mesmo, né? Porque o poder de fato foi dado, né, para o Exército, né? O Comando Supremo do Revolucionário, o Exército. E o primeiro ato, né? O Exército, então, não agiu conforme a Constituição que o Brasil tinha, porque não tinha condições legais de se fazer uma outra Constituição imediatamente. Então, no dia 9/4/64, então, quando foi a ditadura? Você pode pôr essa data. 9 de abril de 1964. E aí não foi um ato constitucional, mas foi um ato institucional. Ou seja, o próprio presidente, que no caso era um militar na época, ele fez a instituição, né, o ato número 1, que é o AI, e aqui nós tivemos vários durante a ditadura, tá? O AI, cada ato institucional, ele definia alguma coisa, e aí nós vamos citar dois aqui, o A1 e o A5. O A5 foi um dos mais impactantes que teve durante o período da ditadura militar. Gente, só me fala, tá tudo bem até aqui? Eu tô falando rápido demais? Eu tô fazendo vocês quererem dormir? Me fala, me avalia a aula até aqui, por favor. Pessoal, estão me acompanhando? Sim. Tá muito confuso o que eu tô falando? Tá tudo bem, gente? Pessoal, vocês estão aí? Sim. Tem outra pessoa além da Petra para responder? Vocês estão aí? Niwane, seu microfone está funcionando direitinho? Fala lá no chat se o seu microfone está funcionando ou não. Aqui, obrigado, Petra. Sim, tá claro. Joyce, sim. Ian, sim. Obrigado, vocês estão aí. Eu fico muito feliz com essa presença de vocês. Daqui a pouquinho nós vamos cantar uma paródia aqui para ver se a gente está fixando pelo menos alguns pontos, né, dessa nossa conversa aqui. Eu não canso, tá, gente? Eu sou acostumado a fazer isso que eu tô fazendo aqui agora. Agora, se eu estiver cansando vocês se manifestem, né? Quem sabe a gente pode pensar outra coisa. Mas, enfim, esses atos institucionais, que eram os documentos que o governo lançava à mão para determinar as coisas, né? O A1 já foi o primeiro, ó, demitiu alguns funcionários públicos, né? Porque eles estavam atrelados ao antigo governo. Então, tinha que mudar, porque agora é um novo governo, então nós tínhamos que acabar com isso aí.
existiam alguns deputados e senadores que não aceitaram o golpe militar. O que eles fizeram? Cassaram os mandatos desses deputados e senadores, mandaram todo mundo ir passear. E pessoas civis comuns aí na sociedade, que por acaso se posicionavam contra o golpe militar, o que fizeram com elas? Prenderam, né? Prenderam para elas pararem de falar besteira na rua, porque todo mundo queria o governo militar no Supremo do nosso país. E começaram a haver eleições indiretas para presidente. Então, ou seja, não era o povo que votava no presidente, era dentro lá do próprio Congresso que havia a eleição e quase sempre era um militar ou indicado pelo militar para assumir o governo. Beleza? Então, por esse período aqui, o povo não ia na urna votar para presidente, certo? A escolha do presidente se dava lá no próprio Congresso. As pessoas votavam para deputado, votavam para vereador e votavam para prefeito. Mas em algumas cidades importantes, nem para prefeito votava, porque quem escolhia o prefeito de algumas cidades importantes era o próprio presidente, entendeu? Que era o militar. E nem para governador, que também era um interventor definido pelo próprio presidente, entendeu? Então era mais ou menos assim que funcionou naquele período ali. Certo. Nós vamos dar uma avançada aqui. Aqui está uma caricatura que tem o nome dos 5 presidentes que assumiram o governo durante a ditadura militar. E aí eu acho que a gente podia fazer uma paródia agora, porque nessa paródia vai falar a sequência, né? Quem foram esses presidentes, na ordem que apareceram. Então nós temos o Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, e o Geisel, e depois o Figueiredo, que foi o último, né? O primeiro e o último aqui dos presidentes. Vocês gostam de rock? Vocês gostam de rock? Não, eu gosto de forró. É forró, né? Mas hoje vamos fazer um rock aqui. Um rock popular. Ele pode ser interessante aí para vocês. A paródia é essa aqui. Se vocês estão vendo na tela, olha, paródia daquela música Carla, do LS Jack, né? Eu acho. Esqueci o nome da banda. E aí tá a letra aqui, né? Então vamos dar uma lida na letra para ver, olha. E caiu o Goulart e assumiu o militar. Quem é o Goulart? O Goulart era o presidente que era antes, né? O último presidente civil nessa ditadura, que ele tinha sido vice do Jânio Quadros, e aí o João Goulart era o presidente, e ele caiu, né? Caiu do governo e os militares assumiram. E o poder nas mãos por meio de quê? Do atos institucionais. E aqui cito os 5 porque foi um dos mais fortes que teve, né? Concentrou a mão no poder do militar. Aí teve o Castelo Branco, teve o Costa e Silva, teve o Médici, aí depois teve o Geisel, depois teve o Figueiredo no final. Teve um momento chamado bipartidarismo, nós vamos ver aqui agora, e os partidos que existiam naquele momento eram apenas o Arena e o MDB, né? O MDB está até hoje aí, ele teve um tempo que chamou-se PMDB e agora é MDB de novo, né? O Arena depois se difundiu aí, PSDB e outros, né? Aí tinha censura, lembra lá, prisão aos opositores, cassação de mandatos dos deputados que eram contra, né, o regime militar. E aí tinha uma ideia aqui de que tinha censura, mas eles vão dizer o quê? Que cresceu. O país cresceu, a nação cresceu. Só que, na verdade, gente, piorou. Piorou a distribuição da renda. As pessoas pobres continuavam mais pobres e piorando a pobreza delas, né? E a dívida aumentou demais da conta, só que o governo dizia, nós estamos vivendo um milagre. Um milagre. Só que esse milagre foi uma invenção, certo? Explicado a paródia. Vamos tentar cantar. Quem conhecer a música, quiser abrir o áudio aí pra gente cantar junto. Vamos lá? E caiu o Goulart e assumiu o militar. E o poder em suas mãos, o AI-5 concentrar. Tem Castelo, Costa e Silva, e Médici é o auge tal. E depois tem o Gás e o Figueiredo no final. Tem bipartidarismo,
Arena e também MDB. Censura, mas vão dizer que cresceu essa nação, mas piorou a distribuição de vida, como aumentou milagre que se inventou. E caiu o Goulart e assumiu o militar, e o poder em suas mãos o AI-5 concentrar. Tem Castelo, Costa e Silva e Médici é o auge e tal. E depois tem o Gás e o Figueiredo no final. Tem bipartidarismo, Arena e também MDB. Censura, mas vão dizer ao refrão que cresceu essa nação, mas piorou a distribuição de vida, como aumentou milagre que se inventou de vida. Muito bem, não é? Então, vocês viram, eu espero que vocês tenham gostado da paródia ou da música, né? Desculpa aí a desafinação ou qualquer coisa que tenha deixado um pouco menos interessante essa questão, mas vocês viram, né? Então foi o Castelo Branco, aí foi o Médici, o Costa e Silva, o Geisel e o Figueiredo, né? O Costa e Silva foi o momento do auge mesmo do governo militar, foi bem no meio desse processo. Castelo Branco foi o primeiro e o Figueiredo foi no tempo já do fim, né? Então diziam que nos discursos do Figueiredo ele falava em democracia, falava em um povo, mais uma vez, votar no presidente, né? Mudar esse processo da forma que estava, entendeu? E aí o Costa e Silva falava, olha, não, vamos esperar, vai acontecer a hora certa de democracia, está se organizando. Dentro do processo, gente, aqui, ó, nós temos lá, aqui foi o Castelo Branco, né, que foi o primeiro governo militar que nós tivemos, durou 3 anos, de 64 até 67, certo? Nós temos, então, estabelecido um PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do Governo, ok? E aí que começou a dificuldade do Brasil, cortando gastos. Se corta gasto, quem é que vai sofrer com isso? Vai sofrer você aí dentro da sua escola, por exemplo, porque aí vai, então, desvalorizar os profissionais, vai dificultar a própria situação da escola com o orçamento que se tem, o hospital, a própria segurança pública, enfim. Vai, então, estabelecer uma série de questões que vai dificultar a vida do povo brasileiro, entendeu? E aí, essa situação fez com que gerasse ali algo que foi desagradável para as pessoas, entendeu? E essas pessoas, então, de alguma forma, também não gostavam do movimento militar, mas elas não podiam dizer muita coisa, porque se elas dissessem, vão para a cadeia. Ou até algumas pessoas que eram muito importantes, elas iam mandadas para fora do país. E umas pessoas que não eram nada importantes, elas desapareciam. Daí ninguém sabe dessas pessoas, porque fez um protesto, a pessoa falou alguma coisa contra o governo, a pessoa sumia. Né? E ninguém tinha muita condição de ir atrás, e assim a coisa acontecia, entendeu? Aumentaram tarifas e impostos, né, para aumentar a arrecadação do país, tirou várias leis de estabilidade, né? Por exemplo, eu, a Divina, somos professores efetivos do Estado, né? Então nós temos uma estabilidade no nosso trabalho. Então não é qualquer pessoa diga, não, Caio, você tá demitido, não vai mais dar aula aqui no Estado, não. Não, eu passei por um concurso e tenho essa estabilidade. No momento aqui militar da ditadura, tiraram algumas estabilidades porque eles queriam, alguns funcionários públicos que estavam contra o governo, eles então queriam mandar embora essas pessoas e organizaram para que isso pudesse acontecer, certo? Então, mas teve vários processos na justiça
de pessoas que tiveram que sair, mas depois retornaram e foram indenizadas devidamente, certo? Mas também teve ponto que foi interessante. Para a pessoa que trabalha de carteira assinada, entendeu? Nas empresas comuns, depois do governo militar, que existiu um fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, entendeu? Então, ou seja, todo mês pega o meu salário, tira um pouquinho do meu salário, e o meu patrão tem que pagar um pouquinho também, junta um fundo, um dinheiro que é depositado numa conta, e o dia que eu perder o emprego, né, o dia que eu não puder mais continuar naquele emprego lá, eu posso ir lá e sacar esse fundo de garantia pelo tempo de serviço, certo? Para que, enquanto eu estiver procurando emprego, eu tenha ali alguma condição que está guardada. Ou a Caixa Econômica Federal usa esse fundo de garantia que está sendo depositado lá, para quando a pessoa quiser fazer o financiamento de uma casa própria, ela pode usar esse dinheiro lá e a Caixa empresta o resto para ela poder fazer isso aí. Eu e a Divina, por exemplo, nós somos funcionário público, nós não temos isso, entendeu? É só funcionário de empresas que tem o FGTS lá depositado. Começou, então, começou a lei de aumentar o salário uma vez no ano, coisa que não tinha, entendeu? Então tem uns pontos aqui que no governo que não foi só desgraça, né? Teve, perdão da palavra, mas teve alguns pontos que foram interessantes aí para o trabalhador também. É claro que eles não podiam só fazer pancada, né? Porque senão as pessoas já derrubavam logo no início. Então teve alguns pontos aí que foram, então, organizando. Mas, no mesmo tempo que fez esse aumento aqui, fez o arroxo salarial, entendeu? O que aconteceu? O próprio... teve situação de que os empresários se diziam não conseguir pagar o salário para todo mundo, o salário que todo mundo devia. Então, houve uma recessão, que é o processo de ninguém quer comprar mais nada, ninguém segura as pontas para não comprar, não fazer dívida, e aumentou demais o desemprego, né? Então, já logo no primeiro mandato, né, já começou toda uma situação aí complicada, certo? E aí, vamos dar uma olhada no outro presidente, né, só para a gente, então, meio que passar por aqui. O AI1 também, eu disse para vocês, tem bipartidarismo na paródia, né? Então, o AI1, que é o primeiro lá, o AI adicional 2. Eu falei para você que seria só o AI1, AI5, mas vamos passar pelo AI2 também aqui. Ele estabeleceu o bipartidarismo. Aqui no Brasil tinha muitos partidos. Olha a quantidade de partidos que tinha aqui. Tinha, olha aqui, ó, PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, PTN, PST, PSB, PRB, PR, PL, PRT. O P quase tudo é partido. U é união. M é movimento, certo? Então tem aí Partido Social Democrata, Partido Trabalhista do Brasil, União Democrática Nacional, Partido Social Populista, Partido Democrático Cristão, Movimento dos Trabalhadores Rurais, Partido dos Trabalhadores da Nação, e assim vai, entendeu? Partido da República, Partido Liberal, enfim, Partido da República Popular, e aí acabou todos esses, olha aqui, tá uma caricatura, finados, porque não existem mais esses aqui, e congregou um grupo que seria a Arena, que seriam os partidos, vamos dizer assim, da direita hoje, e da esquerda seria o MDB, entendeu? Então, se tivesse, na época, PT, se tivesse PSOL na época, estaria junto aqui com MDB naquele tempo lá. E aí você vai vendo aqui, né? Então, os políticos, né? O número de pessoas que participavam durante aí o tempo, né? Para onde eles foram. Eles foram, então, distribuídos aí nesses partidos. Beleza? Então, Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, a chamada direita, que eu falei para vocês aqui, né? E o Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição do governo, que era, então, a esquerda, vamos assim dizer, naquele momento lá. E aí tiveram no AI2 autorização para fechar, por exemplo, uma Câmara de Vereadores, podiam fechar algum deputado e assim por diante. Ok? Lá no AI3, né, que estabeleceu, então, as eleições indiretas, certo? Então, quem definiria quem vai ser o presidente, mesmo que tinha pessoas aí, ó, Carlos Lacerda, o próprio JK, o João Goulart, que ainda estava por aí, eles tinham, se eles fossem candidatos a presidente, o povo escolheria.
mas os militares não queriam essas pessoas como presidente de jeito nenhum, né? Porque aí acabaria com o governo militar. Aí o governo militar o que fez? Então, eleições indiretas para que para que os próprios lá do lado do governo que escolhesse quem seria o presidente seria um militar. Beleza? Vamos seguir mais aqui para a gente ver um pouco desses presidentes. Aqui nós temos o Costa e Silva, certo? É o chamado linha dura, que foi de 67 até 69, entendeu? E aqui nós temos um ato muito triste, uma situação muito grave, porque o governo militar, a princípio, não podia entrar nas universidades, né? E os estudantes universitários normalmente têm uma certa independência em falar o que pensa, entendeu? E teve o caso de alguns estudantes começaram um movimento lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, entendeu? Um movimento contra a má qualidade da refeição nos restaurantes universitários, entendeu? E aí, eles queriam melhor qualidade e um preço mais acessível nos restaurantes universitários. E uma outra coisa, o governo do Brasil fez um acordo do Ministério da Educação do Brasil com o Ministério da Educação lá dos Estados Unidos para estabelecer o regime de educação dos Estados Unidos e estabelecer aqui no Brasil. Então, eles tiveram manifestações de estudantes, foi lá em 1968, então foi um período muito triste, né? Teve muita revolta nesse tempo aqui, mas teve a morte do estudante Edson Luiz, que foi num confronto, né, com a polícia, certo? E aí ele foi assassinado. Mas há quem diga, né, que até hoje, fala, ó, na história, os militares nunca invadiram a universidade. Mas, no entanto, o Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia dentro da universidade, entendeu? E não ficou só nisso, tá? Teve muitas passeatas, teve greves, olha ali, passeata de 100 mil pessoas em 68, em julho. O Edson Luiz foi morto em março, né? Com a morte, o infortúnio da morte do Edson Luiz, que foi desenvolvendo uma série de outras revoltas, né? Greve em Osasco, greve em Contagem, greve em Belo Horizonte, e todas essas manifestações, o governo, os militares, o exército estava prontinho para derrubar todo mundo lá, entendeu? Então, há essa situação aqui, o Edson Luiz, né? Foto aqui do estudante Edson Luiz, estudante universitário, né? E manifestações aí contra o governo foi acontecendo, ó, a cavalaria soltava mesmo, né? E o povo ia sendo aí reprimido ante essa situação. Pensa você, né? Hoje você pode aí, se você não gosta do prefeito da cidade aí, da prefeita, né? Você pode fazer um meme e colocar aí na sua rede social e a prefeita vai rir, pode achar ruim, o que ela pode fazer com você? Pode fazer nada. Se você não tiver imoral, né? De forma imoral com ela, ou tiver agredindo de forma contra a lei, aí se você estiver fazendo isso, ela pode processar. Mas se você só faz um meme aí, uma piadinha, ela não pode fazer nada com você. Agora, nesse tempo aqui, olha o que fizeram, por exemplo, se você falou mal do governo ou fez algum protesto contra o governo. Vai pro caixão, né? Vai pro caixão mesmo. Então, ou seja, é uma história muito diferente daquela história. Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Acho que deu algum probleminha lá na internet, mas agora o professor... Pessoal, desculpa eu sair da aula, mas já estou aqui. Vamos seguir. Foi bom, então, pelo menos vocês estão me vendo, né? Não estão me assistindo. Logo fez falta a minha saída. Que bom. Então, vamos prosseguir aqui. Deixa eu voltar com a minha janela. Então, aí é aquela situação que eu estava dizendo, né, de que as manifestações naquele momento lá contra o governo, elas
eram muito severamente punidas, elas eram severamente, então, reprimidas. E aí nós temos o infortúnio aí do Edson Luiz. Infelizmente não foi o último, viu? O único assassinado nesse período. Muita gente foi assassinada. Mas mesmo assim, veja bem, olha, manifestos em tudo quanto é lugar, as pessoas contra o governo, né, por esse negócio de caçar os direitos das pessoas, essa situação aí, então, gerou muita insatisfação das pessoas, entendeu? E vários atritos, inclusive, gente, atritos em pessoas que, na verdade, não teria nada a ver. Olha, por exemplo, estudantes da USP, Universidade do Estado de São Paulo, entendeu? E os estudantes da Mackenzie. Que é a Mackenzie? É uma universidade particular. A USP é a faculdade pública, Mackenzie particular, entendeu? Então, a Mackenzie, que é particular, então, vamos dizer, dos ricos, acusava os estudantes da USP, que eram os pobres, os da pública, dizendo que os da USP, porque eles eram contra os militares no governo, eles eram, então, os socialistas. Lembra do problema do socialismo? Que a ditadura queria reprimir, entendeu? Então, esse que foi o caso de estudantes que, na verdade, não tinha nada a ver com a história, mas acabavam entrando aí nesse processo contra estudantes de uma universidade privada contra estudantes da universidade pública, certo? Então, foi muito conflito, foi muito grave a situação, né, e assim vai. Beleza. Tem algumas charges aqui, né, então vou ler só essa, né? Então tá aqui o governante sentado na cadeira, manda um militar fazer alguma coisa. O militar foi, deu uma porretada na cabeça da pessoa, antes de nada, né? Já deu a porretada e disse: o ministro quer dialogar com você. Então, quem que representa isso aqui? São os líderes sindicais, são os líderes do movimento, entendeu? Então, ou seja, primeiro dá a porretada, agora eu vou dialogar com você, entendeu? E nesse movimento específico aqui, gente, é a União Nacional dos Estudantes, entendeu? Houve essa União Nacional dos Estudantes, tem um filme, assim, a história foi essa aqui mesmo. O que acontecia? Os estudantes eles precisavam se organizar para fazer uma reunião, mas se eles falassem, gente, vai ter uma reunião de estudantes, o que o governo fazia? Mandava o exército, a polícia, e a coisa acabava, na hora. O que eles fizeram? Essa Veja, uma revista Veja, que era a senha. Eram para eles se reunir num dado lugar, lá em acho que é São Paulo mesmo, se eu me salve um engano aqui, tá? São Paulo ou Rio de Janeiro, mas eu acho que é São Paulo. E aí, o estudante que era, porque não tinha WhatsApp, tá? Não tinha uma forma de mandar aí uma mensagem, uma senha, não tinha link para aula, tá? Não tinha. O link da aula era uma revista Veja, entendeu? Aí o sujeito dobrava a revista Veja, punha debaixo do braço, certo? E aí o outro estava observando. A hora que viu o sujeito com a revista Veja, se aproximava discretamente, porque podia muito bem ser um policial disfarçado, podia ser alguém que estava ali para acabar com o movimento. E aí via ali, disfarçadamente, chegava tal, e aí já pegava as pessoas e, de alguma forma, ia levando para um sítio. E nesse sítio onde eles fizeram a reunião. Só que eles erraram, sabe? Foi num sítio no interior, lá, e eles não foram discretos. Eles começaram, porque era muita gente que reuniu lá no sítio, o exército não sabia que eles estavam lá. Mesmo foram na cidadinha próxima para comprar pão e leite para o pessoal, para o lanche, né? Só que eles compraram o pão da cidade inteira, entendeu? Pensa, vai ter um congresso, quem aí é religioso, por exemplo, vai ter um congresso e vai ter presente, vai estar presente nesse congresso grandes nomes aí das lideranças religiosas do Brasil. E vai ser em Diorama, né? Vai ser na fazenda aí entre Diorama e Montes Claros. Aí o pessoal vai em Diorama comprar o pão para todo mundo, né? Reuniu lá 10 mil pessoas no congresso. Aí vai comprar pão na Diorama. Tem pão para todo mundo? Com certeza não está preparado para isso, entendeu? Então aí, com certeza, né? Eles criaram ali na cidade, ali, chamou a atenção do povo, o povo da cidade chamou a polícia foi no sítio e prendeu todo mundo. Prendeu todo mundo. Todos os estudantes que estavam lá não estavam fazendo nada demais. Estava fazendo um congresso de estudantes, uma reunião de estudantes, mas todos saíram presos, né? E aqui está a revista Veja, que era a senha, né? O link da reunião naquele momento. Pensa, e o medo, né? A pessoa com a revista Veja, suponha que a polícia já sabia da senha e já levava a pessoa, era presa, entendeu? É essa que é a situação que ocorria naquele momento lá. Beleza. E aí chegou o AI-5,
que foi o que eu disse para vocês, o ato institucional mais grave. Ele aumentou a repressão militar, entendeu? Ele suspendeu possibilidade de habeas corpus, certo? O que acontece? Se a polícia prendeu algum de nós, prendeu qualquer pessoa aí, e se essa prisão não está de acordo com a lei, o advogado faz um pedido de habeas corpus, que significa corpo livre, e aí protocola, se o juiz aceitar, tem que soltar a pessoa, entendeu? Então, já que era uma questão de manifesto e tudo mais, as pessoas não tinham feito nada de errado assim, mas eram presas e logo eram soltas. O que o governo fez? Não tem mais habeas corpus. Então, a pessoa está presa, vai ficar presa até que enquanto o governo quiser estabelecer alguma questão aí. Meu vizinho resolveu abater lata aqui na porta agora, mas acontece na aula online. Então, gente, o governo também, com esse ato institucional, começou a intervir e determinar coisas dentro dos estados e municípios. Vamos fazer uma comparação. Vocês lembram no início da pandemia? Muita coisa estava sendo feita lá do Ministério da Saúde, né? E o presidente fazendo algumas declarações e como que deveria ser as situações. Aí o STF, o Supremo Tribunal Federal, entrou e disse, olha, quem tem que decidir o que faz ou o que não faz é o Estado e o município. O governo federal não tem nenhuma jurisdição contra as pessoas individuais. Entendeu? Eu e você, aí na sociedade, o presidente não fala, não tem nada para falar da gente, sobre a gente. Mas o prefeito tem, o prefeito pode lançar um decreto, o governador do estado pode lançar um decreto, por exemplo, ele não pode, por exemplo, usar roupa vermelha na rua, suponha-se, né? E aí eles podem, então, determinar alguma coisa sobre a gente. Nesse momento aqui, nesse ato institucional, o próprio governo federal, ele interviu de alguma forma nos estados e municípios, certo? E permissão de caçar mandatos, né? Demitir, prender, fazer leis, e não deu prazo de validade para o ato institucional. Nós tínhamos uma Constituição que não permitia nada disso, mas o ato institucional, ele sobrepôs-se a essa instituição, a Constituição, para determinar as questões aí, certo? E aí tinha várias forças repressivas. Esse sujeito aqui, o Marighella, foi um representante contra, né? Contra o governo militar. O Carlos Lamarck, que era do Exército, também era contra. E aí você tem alguns filmes, né? Por exemplo, Lamarck, um filme aí antigo, que diz respeito a essa situação, que tinha uma guerrilha, né? Inclusive tem aqui, que nós fizemos parte dessa história, guerrilha do Araguaia, né? Do Pará, aqui, Mato Grosso e até Goiás, beleza? Só mais uns pontos aqui para a gente caminhar para o final dessa apresentação. Eu suponho que, eu já disse para vocês, se tem pergunta, vocês podem fazer durante mesmo, né? Não precisamos do momento lá. Dentro do processo todo, gente, das repressões e etc., teve um sujeito, um jornalista chamado Vladimir Herzog, ele era um estrangeiro, não esqueci de onde ele era mesmo, da Europa Oriental. E ele foi assassinado, né? Só que ele foi assassinado sob tortura, ele ficou com a cara toda quebrada mesmo, e fizeram parecer que ele tinha suicidado, entendeu? Fizeram parecer que ele tinha suicidado. E aí, são situações aí, mais uma pessoa morta, famosa, né, que se tornou famosa pela morte dentro do processo da ditadura. E aí, uma lei, né, em 76, que limitava a propaganda política, né, para que as pessoas não pudessem simplesmente fazer propaganda e para o pessoal votar em quem quisesse. Então, Edson Luiz foi um dos mortos, um estudante, né? E aqui o Vladimir Herzog, um jornalista, que foi também assassinado dentro desse processo aí. Ok? Vamos lá. Nós tivemos, então, Figueiredo, né? Foi de 79 até 85, foi o último, beleza? E aí, então, teve um processo de abertura política, né? Nós tínhamos uma crise econômica terrível. Essa crise, eu era criança na década de 80, eu lembro muito bem que às vezes a gente comprava um pão, era 10 mil cruzeiros, né, na época, e podia acontecer de no outro dia aquele pão passar para 50 mil cruzeiros, entendeu? Pensa a situação financeira das pessoas.
A sua mãe aí te dá, ó, alguém da sua família te dá aí, meu filho, R$ 5, vai lá e compra 10 pães. Aí você chega lá, o pão tá custando 50 centavos, né? Aí chega lá, o pão passou a custar R$ 2,50, né? 2,50, aumentou 5 vezes mais. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar em casa e pegar os outros R$ 20 que faltam e comprar os 10 pães? Ou vai chegar em casa com apenas os 2 pães? E se você precisava de 10 pães para comer em casa, agora vocês vão comer apenas os 2 pães. É a situação econômico-financeira do pobre, entendeu? E a inflação subindo, o preço das coisas subindo e o governo sem condição de controlar essas coisas todas aí, certo? E aí nós tivemos uma situação, né, da lei de anistia. O que acontece? As pessoas que eram contra o governo mandaram embora do país, porque eram importantes, né? E aí a lei de anistia, ela deu uma alterada aqui, que é o quê? As pessoas que foram mandadas embora, elas podiam voltar, né? E aí, por exemplo, Brizola, Carlos Prestes, Miguel Arraes, algumas pessoas são importantes aí, políticos importantes na história, então eles puderam voltar, mas nem todos puderam voltar, entendeu? A maioria deles só puderam voltar de fato só em 1985, né? Então tem um filme, se vocês puderem buscar, Batismo de Sangue, filme Batismo de Sangue, que conta a história de um sociólogo brasileiro, Betinho, né, e seus irmãos. E o Betinho foi exilado e só pôde voltar para o Brasil depois de 85, quando acabou de fato teve a anistia. Então, o que é a anistia? Seria o governo perdoando os pecados das pessoas que foram condenadas e mandadas embora, certo? E algumas pessoas começaram a voltar aqui em 79, mas só foi resolvido. Então, anistia ampla, geral e irrestrita, porque ela estava sendo apenas pelas metades em 79. E aí teve, então, em 79, mais outros partidos, além da Arena e do MDB, né? Então a Arena aí virou o Partido Democrático Social, depois o PFL, atualmente o PFL foi o partido que o Altamiro foi candidato a prefeito aí, hoje o PFL chama-se DEM. Então naquela época ele chamava-se Partido da Frente Liberal, né? E aí o MDB virou PMDB, e aí veio o PP e outros partidos, que alguns deles também mudaram de nome aí nos últimos anos da nossa história, certo? Então, eu acredito, né, que ficou claro, né, eu espero que tenha ficado claro para vocês, toda essa situação truculenta, essa situação de o governo se impor contra aquele que vai contra a ditadura, certo? Mas também houve as imposições contra, houve os manifestos, houve a situação contra as pessoas. E aí, no finalzinho do processo da abertura política, teve uma eleição, ainda indireta, só que não precisou ser candidato só militar. Foi candidatos 2 civis, o Paulo Maluf, meu parente, né, do PDS, e o Tancredo Neves, do PMDB, o Tancredo era do PFL, e o vice dele, o Sarney, era do PMDB, certo? O Tancredo foi eleito nessa eleição. Só que, quando chegou na época dele assumir, ele foi para o hospital, que ele estava muito mal, ficou doente. E na hora de tomar posse, quem assumiu foi o vice dele, o José Sarney, certo? E aí, no meio tempo, o Tancredo morreu, né? E o Sarney continuou presidente até a eleição do Fernando Collor de Mello. Aí, então, o que acontece? Pode cair nessa prova, tá? Quem foi o primeiro presidente... Bom, eu já perguntei para vocês, agora vocês me respondessem aqui. Quem foi o último presidente civil antes da ditadura militar? Quem lembra? Vamos falar rapidinho aí para a gente encaminhar aqui os finalmente dessa aula. Quem foi o último presidente civil antes da ditadura militar? Pessoal, me diga, por favor. Chuta. Nós falamos um monte de nome aqui, fala um errado aí que seja, pelo menos. Ou vai no chat, fala em algum lugar aí. Ou me diga o seguinte, é para me esperar vocês falarem, que vocês estão pensando, ou vocês não vão falar? Me fala aí que aí eu sei o que eu faço aqui daí para frente. É para esperar vocês pensarem ou vocês não vão me falar? Eu só perguntei 2 coisas, gente. Alguém está respondendo no chat? Não? O último presidente civil
antes da ditadura foi o João Goulart. O primeiro presidente civil depois da ditadura é o que foi, então, eleito Tancredo Neves, mas ele não assumiu enquanto presidente, foi o José Sarney, certo? Mas o primeiro presidente que foi eleito pelo povo depois da ditadura militar foi um sujeito chamado Fernando Collor de Mello, certo? O primeiro presidente depois da ditadura eleito pelo povo diretamente foi o Fernando Collor de Mello. E o primeiro que foi eleito civil depois da ditadura foi o Tancredo Neves, certo? Então, nós estamos com o tempo já da minha fala talvez até estourado. Eu gostaria, então, de dizer da minha satisfação em poder estar presente aqui com vocês e fazer essa participação nesse preparo, né, para vocês para o Enem. Eu tenho certeza que a aula com o professor Antônio amanhã vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que a aula com o professor Valdir na semana que vem também será muito interessante. São meus amigos, eu conheço muito bem a competência e o trabalho deles, né? E eu tenho certeza que vocês têm muito a ganhar com esse processo. E estuda, gente, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito senão estudar. E Enem, na nossa área, que é ciência humana, é leitura mesmo, lê bem as questões. As questões que você pode fazer rápido em outras áreas, na nossa você gasta um pouquinho mais, porque pode ser muito bem o diferencial que você precisa nessa prova. Contem comigo, né? Tá aí o link do blog, você pode explorar lá. Tem uma outra paródia lá que não deu tempo da gente fazer aqui agora, né? Tem um material que eu disponibilizei, tem questões para vocês fazerem, tá tudo à sua disposição, porque uma aula não é só esse momento aqui, né? Teve um momento preparado e um momento posterior a ela que vocês podem também, assim, aproveitar. Certo? Então, muito obrigado. Eu devolvo a palavra para o pessoal da escola. Se quiser, então, perguntar ou se quiser fazer os encaminhamentos finais, fiquem à vontade. Obrigado. Professor, eu quero agradecer, né, pelo convite, por você ter aceitado o convite da gente. Eu tenho certeza que veio somar, né, na preparação para o ditado. E quero te pedir desculpa, né, pelos incômodos da internet, né, e muito obrigada. Sônia, você quer falar alguma coisa, nossa coordenadora pedagógica? Boa tarde, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, professora. Pessoal, eu também quero fazer os meus agradecimentos, né? Eu fiquei aqui com um pouco de dificuldade em ver a aula hoje, porque a internet está muito ruim, né? Mas as partes da aula que eu consegui participar, né? Foi muito interessante. Quero deixar aqui os meus parabéns para o professor, né? Que conseguiu trabalhar esse tema, né? Tão bem. Sou professora de História também, professor. Tenho formado em História, ministro aulas de História, então fiquei acompanhando aqui, achando muito agradável a sua aula, muito interessante, né? E acredito que alguns alunos nossos não conseguiram participar da aula, né, por causa de internet. A internet aqui hoje está muito ruim mesmo, eu mesma perdi uma parte da aula. Mas fica aqui os meus agradecimentos. Certo. Pessoal, no mesmo blog, no mesmo link, vocês podem acessar a gravação dessa aula. Assim que terminar aqui, eu vou postar lá. Então, naquele mesmo link que vocês utilizaram para entrar aqui, vocês têm condição lá de ver, né, ou compartilhar com quem queira isso que essa experiência que nós tivemos aqui hoje. Então, muito obrigado. Então, contem comigo e a gente encerra por aqui, ok? Caio, muito obrigada. Obrigada, meninos, certo? E qualquer coisa que você precisar, estamos aqui também, tá? Muito obrigada, Caio. Que bom.